O Evangelho, ele é a boa notícia da salvação por meio de Jesus Cristo, que conquistou a vitória na cruz para libertar a humanidade do cativeiro do pecado, levando ao Pai. Então, é uma mensagem disponível e que deve ser anunciada por todos nós, de que, a partir de Cristo, aquela vida, aquela pessoa encontra a salvação, porque Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz, reconciliando-a com o Pai, levando-a de volta, levando-a até o Pai, abrindo o acesso diante de Deus. Só que é libertando a humanidade de um cativeiro, de um aprisionamento. Nesse cativeiro, nessa prisão escravizante da alma, o destino é a condenação eterna. Então, as pessoas precisam compreender que sem Cristo, elas estão aprisionadas, elas são escravas, literalmente, do pecado. Elas estão aprisionadas e para sempre longe de Deus. Se elas permanecerem nessa prisão, nesse cativeiro, nós precisamos ser aqueles que vão levar a mensagem, a única mensagem, da única oportunidade daquela vida ser resgatada, desse cativeiro, desse aprisionamento. O Evangelho é a boa notícia de que você pode viver sob um novo governo, o reino de Deus. O Evangelho é a notícia maravilhosa que todos nós recebemos, que nós não precisamos ficar escravos do pecado, mas que nós podemos viver debaixo de um governo, o governo de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que te criou, aquele que te ama, e por te amar, enviou o seu Filho para te resgatar desse aprisionamento, desse cativeiro. E um texto que eu quero ler com você, carta aos Romanos, capítulo 6, Romanos 6, a partir do versículo 16. Romanos 6, 16. Diz assim o texto sagrado: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus ele veio trazer essa libertação de cativeiro e essa possibilidade da troca de governo, onde você deixa de estar debaixo, o ser humano deixa de estar debaixo do governo do pecado, aprisionado pelo pecado, como nós lemos aqui, para estar debaixo do governo de Deus. Mudou o governo. Literalmente nós estamos debaixo de uma nova direção, sob nova direção. Antes, o que nos dirigia era a inclinação para o pecado, a inclinação para a carne. Agora, no governo de Deus, quem nos dirige, estamos debaixo de uma nova direção, precisa ser o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não nos dirige, se nós não vivemos e andamos no Espírito, e nós não frutificamos do Espírito, isso mostra que nós ainda somos presos, estamos cativos do pecado.
ainda não estamos sob nova direção. Jesus veio trazer essa mensagem de que você pode estar sob nova direção. Se você hoje se encontra prisioneiro, cativo do pecado, Jesus Cristo traz liberdade para a sua vida. Jesus Cristo traz hoje mudança do cativeiro que você vivia, o aprisionamento. Jesus Cristo traz libertação para mim e para a sua vida, quando nós nos rendemos a Ele. Mas esse nos render a Ele, não é apenas nos rendermos a alguém que seja o nosso Salvador. Lembra que a mudança de governo é o evangelho do reino, mudança de governo, do reinado, do domínio de Deus. E nesse domínio, nesse reinado, existe um Senhor. Nós éramos servos do pecado, lemos aqui, passamos a ser servos da justiça, servos de Deus, servos de Deus. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você reconheceu a obra de Cristo pela sua vida naquela cruz, para o perdão dos seus pecados, você se arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus, você se tornou um servo de Deus, não mais servo, não mais escravo do pecado. Se você hoje está aprisionado, se você hoje está cativo, clame ao poderoso nome de Jesus, renda o teu coração àquele que pode te libertar. A tua única chance de libertação se chama Jesus Cristo. Mas se você quiser, se eu quiser, como muito tempo, irmãos, por muito tempo eu desejei eu mesmo me livrar daquilo que me aprisionava, mas eu não consegui. Eu conseguia por um tempo e eu era derrotado logo em seguida. Muitas vezes eu preparava um esboço de uma pregação, pregava a palavra de Deus, eu via ali por aquilo que eu via de fruto na vida dos irmãos que Deus usou naquele momento, um domingo, por exemplo. Quando chegava na segunda-feira, muitas vezes já estava eu lá escravo do pecado. O que aconteceu no dia anterior? Deus só teve misericórdia dos irmãos, só isso. Mas eu era ainda um escravo do pecado. E não se engane de achar que porque você congrega numa igreja há muito tempo, porque você congrega numa igreja bíblica, porque você tem práticas religiosas, porque você serve no reino de Deus, não se engane achar que isso trouxe liberdade para a sua vida, porque não trouxe. Conforme a mensagem que o evangelista pregou ontem, religião não salva. Religião não vai te libertar desse cativeiro e te salvar. Somente Jesus Cristo. Somente o Filho do Deus vivo, somente o Verbo encarnado, aquele que se entregou por mim e por você. E isso nós precisamos compreender, irmãos. Foi somente no momento que eu compreendi isso. Eu estava no banheiro de casa. Preso nas questões que estavam acontecendo ali, muita coisa ruim acontecendo junto, e eu preso no pecado, e eu dentro daquele banheiro, eu orei: Senhor, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tanta coisa? Tanta coisa está acontecendo. Sofri uma acusação judicial injusta, mentirosa, tive a comprovação de que eu não posso ser pai. Aconteceu essa cirurgia, essa situação com meu pai, quase que eu perdi até a oportunidade de conquistá-lo para Cristo. Aconteceu isso no trabalho, isso, e eu só ouvi aquela voz falando ao meu interior: e o seu pecado? Foi então que eu pude compreender que eu não compreendia o Evangelho. Mas somente quando eu entendi que Jesus Cristo veio me trazer vida, porque Ele morreu no meu lugar, foi somente assim, irmãos, somente dessa forma que o Senhor me libertou do cativeiro. E a mensagem do Evangelho veio trazer a libertação, a mudança, essa mudança de governo do cativeiro. No versículo 22 que nós lemos agora, uma coisa muito interessante. Porque Paulo ele escreve aqui,
três aspectos, três fases que acontecem na caminhada de todo servo de Deus. Precisa acontecer, senão você não é servo de Deus. Eu não gosto nem muito de usar os termos, porque estava até conversando com o pastor Santo, estava conversando comigo domingo passado a respeito de um dos termos que eu vou comentar aqui, que tem muita base bíblica, teológica, por um outro viés, que é um viés que nós não cremos. Nem ele, nem eu, nem o nosso pastor, nem nenhum dos pastores, não é o que a igreja... Mas o termo é um termo bíblico, então eu não posso fugir dele. Por exemplo, no versículo 22 nós enxergamos, na parte A do versículo, mas agora, libertados do pecado, na parte B, perdão, parte A, mas libertados do pecado e feitos servos de Deus. Quando que nós somos feitos servos de Deus? Quando nós nos rendemos a Cristo, arrependidos de todos os nossos pecados, confessamos a Deus. Porque Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, o Espírito de Deus o ressuscitou ao terceiro dia, dando prova de que Jesus não tinha culpa alguma, de pecado algum, porque Jesus jamais pecou, ele morreu, viveu sem pecar, morreu sem pecar, ele ressuscitou, porque Deus não encontrou culpa nele, justo. E porque Jesus ressuscitou, nós então, quando passamos por esse processo de nos render a Cristo, arrependidos dos pecados, confessamos a Deus, clamamos pela salvação em Jesus, o próprio Pai também nos torna justos, não por aquilo que nós fazemos, mas pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, pela fé naquilo que Jesus fez. E isso nós chamamos de justificação. É o processo, é o ato de Deus, um termo jurídico, legal, um tribunal de Deus, onde Deus declara, você não é mais culpado. Quando? Quando você deposita a sua fé, a sua plena confiança, o seu comprometimento em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por mim e por você. E um texto bíblico muito interessante que nos mostra esse princípio, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: mas se ainda o nosso evangelho, nós estamos falando do evangelho, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então tem pessoas que não vão enxergar, tem pessoas que estão cegas. Por quê? Versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a Deus, nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, ou haja luz lá de Gênesis, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Chega uma hora que a luz do Evangelho, ela brilha dentro da nossa cachola. E nós compreendemos essa mensagem. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quem é que faz isso? Deus. É Deus que, o mesmo Deus que disse haja luz, criou a luz, é o mesmo que trouxe a existência à luz, é o mesmo Deus que fala haja luz no meu e no teu coração. É o mesmo Deus que fala sai dessa escuridão, sai das trevas, meu filho é a luz do mundo, haja luz na tua mente, haja luz no teu coração. E aí você, entendi, agora eu entendi o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. E esse processo, eu vejo um paralelo com aquilo que é a justificação, quando nós então compreendemos o Evangelho e nos rendemos a Jesus Cristo. Nós passamos
a servir a Jesus Cristo, passamos a conhecer a Jesus Cristo. Mas ainda em Romanos, no capítulo 6, versículo 22, na parte C do versículo, Paulo ele escreve o seguinte: tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, não é apenas você se tornar filho de Deus, servo de Deus, porque você creu na mensagem da cruz e, tendo crido na mensagem da cruz, se arrependeu, confessou e Deus te tornou justo, te justificou. Mas você e eu precisamos passar por esse processo, é dar fruto para a santificação. E o termo, a segunda fase é exatamente essa, é a fase da santificação. Irmãos, é um processo. Se você acha que você disse sim para Jesus e você rejeita andar em santidade, que você não busca o Espírito Santo para que o Espírito Santo te conduza a andar em santidade, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas é pelo poder de Deus na nossa vida, lembra? Porque aí quando eu estou fraco é que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É só pelo Espírito Santo, não é por nós. Se você rejeita, lá vem uma pregação falando que eu tenho que abandonar o pecado, que eu tenho que andar em santidade. Me desculpa, você não é cristão. É simples assim. Porque Romanos 6 nos mostra isso aqui. Mas agora libertados do pecado, mudou o governo. Não é você está sob nova direção. E feitos servos de Deus. Primeira fase. Segunda fase. Tendes o vosso fruto para a santificação. Você precisa andar em santidade. Eu preciso andar em santidade. Isso não significa, irmãos, que jamais vamos pecar. Isso não significa que instantaneamente nós deixaremos de praticar todos os pecados que outrora praticávamos. Mas se você deseja abandonar esse pecado e você clama pela ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudando a você ser liberto desses pecados. Mas se você não quer ouvir uma pregação que te confronte, um estudo que te confronte, se a pessoa fala com você, você já sobe nas tamancas, não sei nem mais se essa expressão é usada, mas se você fica logo ciricutico, nervosinho, bicudo, chateadinho, tem alguma coisa errada com você, porque Deus corrige aquele que ama. Se Deus está te corrigindo, se Deus está me corrigindo, é porque Ele nos ama. Deus usa quem Ele quiser. Deus às vezes usa minha esposa, usa minha filha, usa algum familiar, Deus usa ímpio, mas Deus também usa os nossos pastores, usa os pregadores, usa os nossos irmãos também. Amém? E um texto que eu enxergo isso, que nos importa viver de forma digna do Evangelho, Epístola aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, se vocês eu vou dar só uma dica para vocês. Tudo que está pintadinho de amarelo aqui é de versículo para ler. E tem um bocado, irmãos. Afia teus dedos. Porque eu preciso que você enxergue na Bíblia, entendeu? Não apenas você ouvir. Filipenses capítulo 1, eu falo e esqueço de abrir. Filipenses 1, dos versículos 27 a 30, olha o que a palavra de Deus nos diz. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de novo aí, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Existe uma forma de andar como cristão. Existe uma forma de andar, de proceder digna do Evangelho. Não só nos limpando,
sendo limpos pela palavra, por Deus através da palavra, por intermédio da palavra, da exposição à palavra fiel, mas também você precisa passar a compreender isso que Paulo escreveu aqui, porque a vós foi concedido, versículo 29, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também o quê? Padecer por ele, irmãos. Você precisa entender que nesse processo nosso de santificação, na segunda fase, é a fase que todos nós estamos, se de fato compreendemos o Evangelho, nos arrependemos, nos rendemos a Cristo, nós vamos padecer, irmãos. Não fuja disso. Evangelho não é só vitória, nós vamos ver mais à frente. Você também precisa compreender que você vai sofrer. Você sofre, eu sofro, faz parte. Por quê? Porque nós somos provados. Nós precisamos ser provados ou tentados, dependendo da aplicação, mas que é o mesmo termo, né? Para que, não que Deus precise saber quem somos nós, porque Deus sabe, mas Deus precisa extrair o verdadeiro cristão de dentro de nós, você está entendendo? O verdadeiro servo de Deus. E como é que Deus faz isso? É na prova. Como é que você, na escola, na faculdade, no curso, você é avaliado para saber se você pode receber o teu certificado, o teu diploma ou não? É na prova, irmãos. Então, importa que nós passamos por isso. Você e eu precisamos entender. Romanos capítulo 6, voltando, por favor. Olha aqui, versículo 22 ainda, na parte D, se eu não me engano, e por fim, a vida eterna. Então, quando nós estamos no Evangelho, nós passamos pela primeira fase, que é a fase de nós sermos justificados. Aponta para o passado, aquilo que já aconteceu conosco, quando nós de fato nos rendemos a Cristo. A fase atual, pela qual nós estamos passando, é a santificação, é o nosso processo até Jesus voltar, irmãos. Se você está cansado de prova, de lutar contra o pecado, é até Jesus voltar. Se prepara, arregaça as mangas, veste a tua armadura espiritual, que Deus não te deu pijama, mas te deu uma armadura espiritual e parte para a briga. É até Jesus voltar, não tem jeito, não tem escapatória. E a terceira fase é no final, é quando Jesus voltar. É quando Jesus voltar e num abrir e piscar de olhos, nossos corpos serem transformados num corpo à semelhança do corpo glorioso de Cristo, onde não mais habitará o pecado. Nós não vamos mais precisar lutar contra o pecado, nós não vamos precisar mais usar máscara contra a Covid-19, contra o coronavírus. Nós não vamos mais precisar tomar remédio para qualquer enfermidade. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser um corpo transformado, eterno, que jamais vai morrer, à semelhança do corpo glorioso de Cristo. E essa esperança precisa estar em nós. Então nós enxergamos isso aqui também nesse texto. Agora, irmãos, Evangelho, são as boas novas do reino de Deus. Lembra? Do reino, da troca do governo, onde você passa a estar debaixo do governo de Deus. Isaías capítulo 52, abra comigo, por favor. Isaías 52. E mantenha aberto em Isaías, porque nós leremos em seguida o capítulo 61. Isaías 52, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, o Evangelho, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Então lá, desde
explicitamente, eu posso dizer, em Isaías, estava profetizada essa mensagem da troca de governo, onde o governo seria o governo de Deus. O teu Deus reina. Então nós vemos o Evangelho, as boas novas do reino de Deus profetizadas aqui. Vá para o capítulo 61, por favor. Versículo 1. Depois nós veremos um correlato em Lucas capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E aí é aquilo que o pastor falou no início do culto, né? O quebrantado de coração, é aquele que é submisso a ouvir aquela mensagem e a recebe como verdade. O Evangelho não é para o orgulhoso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Me lembrei até de um louvor agora. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Me lembrei de vários agora, né? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O primeiro que eu lembrei foi o da Célia. Depois eu me lembrei dos que falam de carvalho de justiça. Então, o evangelho que seria proclamado já estava profetizado aqui. Com qual objetivo? Final do versículo 3. Diz o seguinte: a fim de que, ou seja, com o propósito de, com a finalidade de, com o objetivo de, que se chamem árvores de quê? Árvores do pecado? Não, árvores de justiça. Lembra que nós lemos Romanos 6, que nós deixamos de ser servos do pecado para sermos servos de justiça? É isso aqui. A fim que chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Árvore de justiça, não mais árvore do pecado, ou seja, a árvore de maçã, a macieira, qual é o fruto que ela dá? Maçã. A videira, qual é o fruto que ela dá? Uva. E eu vou parar por aí, que eu não conheço muito de planta de árvore. Um carvalho, uma árvore de justiça, qual é o fruto dele? É o fruto de justiça. Então, as nossas atitudes precisam ser atitudes justas, corretas, aquilo que é o certo. E onde a gente aprende o que é o certo? É na palavra de Deus. Mas quem é que planta essa árvore? É o pregador? É o pastor? É o evangelista? É o discipulador? É quem compartilha o evangelho? É um anjo? Não. É uma organização, uma comunidade? É uma igreja? Não. Quem planta é o Senhor. Se você não for plantado pelo Senhor, me desculpa, você vai para o inferno. Se eu não for plantado pelo Senhor, eu vou para o inferno. Se eu estiver aqui, não porque congregando, me relacionando com os irmãos, meditando na palavra, orando, fazendo o que for, não importa. Se eu não estiver fazendo isso, plantado por Deus, mas porque eu quis fazer, porque eu quis me aproximar, mas não porque Deus me plantou em Cristo. Lembra? Jesus declarando que Ele era a videira verdadeira, nós somos as varas e o Pai é o lavrador. Então, se nós não formos enxertados na videira verdadeira, plantados pelo Senhor, jamais seremos carvalhos de justiça, irmãos. E para que nós somos, então, feitos árvores de justiça? Para que nós possamos glorificar a Deus, para que Ele seja glorificado. É tudo para a glória de Deus. Não é porque você, eu meditei na palavra, eu estou no propósito do jejum, porque eu evangelizei, porque eu ajudei o próximo, porque não sei o quê. Serve inútil, você não faz mais do que a sua obrigação. É a palavra.
Estou falando isso para mim também. É a nossa obrigação. Mas é para a glória de Deus. Se a motivação nossa for para que o nome de Deus seja engrandecido, aí é válido, nós fomos plantados pelo Senhor. E o paralelo disso, irmãos, Lucas 4, a partir do versículo 14, é muito interessante porque Jesus ele paralisa a mensagem. E isso eu aprendi com o nosso pastor, que eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, aprendi isso com ele há alguns anos. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim a poderosa palavra de Deus. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, Isaías 6:1, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou aqui. Jesus não continuou a mensagem. Jesus não continuou anunciando a respeito do juízo de Deus. Por quê? Porque ele não veio para condenar, ele veio para nos salvar. João 3,18. O 17, fiquei na dúvida agora, conferi, né? 17? Obrigado, evangelista Júlio. 17. Ele veio não para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. Você compreende? Então, a mensagem de Cristo, o Evangelho, não é para que lance você no inferno, mas para que mostre a você a oportunidade da salvação que há em Cristo Jesus. Só que aí, no reino, os cativos de fato eles são libertos, irmãos. Lucas, já que você está em Lucas, avança para o capítulo 11, por favor. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu vou falar algo aqui, você talvez se escandalize, mas é para você entender. O que nós leremos aqui é como se fosse o esquadrão de elite invadindo um cativeiro onde uma pessoa está sequestrada, está aprisionada. Ou imagina o esquadrão de elite de um exército, do melhor exército que já existiu, o esquadrão de elite invadir do cativeiro para libertar aquele prisioneiro de guerra. É assim que quando chega com o pé na porta, armado até os dentes, cercando helicóptero, invasão por terra, aquilo tudo onde o inimigo não tem mais chance de continuar aprisionando aquele que está cativo. Eu pintei esse quadro na tua mente para você entender melhor o que está escrito aqui no texto. Lucas 11, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Qual é o contexto? O contexto que Jesus tinha expulsado demônios. E dizem que Jesus estava expulsando por Beelzebu. Não é? Um absurdo. E aí Jesus fala da casa dividida, que a casa dividida não poderia prosperar, ela iria cair, se permanecesse dividida. Aí Jesus diz assim, versículo 20. Ele joga na cara, se eu expulso por Beelzebu, e os filhos de vocês, por que eles expulsam os demônios? Não estou entendendo. Aí no versículo 20 ele fala, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, pelo agir de Deus, pela atuação de Deus, certamente a vós é chegado o quê? O reino de Deus, a troca de governo, a nova direção. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Ou seja, se o diabo e os seus demônios
aprisionam a pessoa, estão ali querendo impedir que a pessoa... É por isso que muitas pessoas têm dificuldade, todos nós vivenciamos em algum nível dificuldade para nos libertarmos de N pecados. Por quê? Porque é guerra, irmãos. É batalha espiritual. A batalha espiritual ela tem como foco a salvação da alma. E a salvação da alma passa por uma batalha espiritual, porque o diabo não quer perder a sua vida, o diabo não quer perder a minha vida. E há uma batalha nisso. Mas olha o que acontece aqui. Quando o valente guarda, e aí o valente é Satanás, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Ele está ali prendendo. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, lembra que eu falei a tropa de elite do exército mais poderoso que já existiu? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus coloca em liberdade aquele que está cativo. Quando Jesus Cristo chega na minha e na tua vida, não há demônio que impeça a libertação, que há no nome poderoso de Jesus. Em Jesus Cristo nós temos liberdade. Você é livre em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, renda-se a Jesus Cristo, deposita a sua confiança totalmente nele, a sua esperança, deixa viva no teu coração a esperança da glória. Ame a volta de Cristo e não haverá demônio que vai te manter preso, cativo do pecado, mas Jesus Cristo veio trazer liberdade para a sua vida. Arrependa-se, renda-se ao Senhor, porque Jesus é muito mais valente. Ele é mais valente. Não tem nem como comparar, irmãos. É a tropa de elite. Nesse contexto de guerra, o diabo já perdeu. E por ele saber isso, que não tem como resistir ao poderoso nome de Jesus, é que ele tenta nos afastar da mensagem do Evangelho. É por conta disso que muitas vezes você, antes de você ouvir de bom lugar a palavra de Deus, você rejeitava, não gostava de crente, falava mal, zombava. Por quê? Era o diabo não querendo permitir que você e eu ouvíssemos a palavra de Deus, que nós ouvíssemos o Evangelho. Mas Jesus Cristo veio, e Jesus está falando, se eu expulso pelo dedo de Deus, pelo agir de Deus, pela ação de Deus, é sinal de que o reino de Deus chegou a vocês, é sinal de que vocês não precisam mais viver debaixo do pecado, é sinal de que vocês não precisam mais ficar escravizados no cativeiro, aprisionados na alma de vocês, condenados à perdição eterna, para sempre longe de Deus. Mas se o reino de Deus chegou, se Jesus Cristo veio, chegou, é porque você e eu encontramos nele salvação para as nossas almas. É isso que o Evangelho veio trazer para mim e para a sua vida também, não só isso. Só que essa verdade do novo governo em nossas vidas, quando que ela acontece? Ela acontece quando existe arrependimento de pecados, irmãos. Sem arrependimento não tem como. Abra, por favor, Marcos no capítulo 1. Volta um pouco. Precisamente um livro. Marcos 1, versículo 14. Não tem um texto que nós lemos em Lucas 11? Parte do que está escrito ali em Lucas 11 é esse desenrolar aqui que nós vamos ler dos versículos 14 e 15. Só que não está explícito isso lá em Lucas. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Uma pausa aí. Em algumas versões, não está escrito do reino de Deus, mas evangelho de Deus. Mas se nós formos procurar no original, no grego, é do reino mesmo. É do Basileia, né, se eu não me engano. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou chegou. Se Jesus estava ali é porque chegou. E o que Jesus fala em seguida? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como. Precisa de arrependimento de pecados, irmãos. Você precisa se arrepender. Ah, mas sempre vocês falam de arrependimento. Irmãos, é isso mesmo, é isso que te forja para a vida eterna. É isso que me forja para a vida eterna.
você precisa se arrepender. E quando Jesus fala assim, o tempo está cumprido, o que Jesus falou? Chegou a hora. Chegou a hora para você? O Evangelho chegou para você? Chegou a hora? Chegou a hora de fato você se render a Cristo? Chegou a hora de você compreender essa mensagem? Por quê? Porque quando nós compreendemos essa mensagem, aquilo que Jesus fez por nós, o que Jesus manda a gente fazer, irmãos? Arrependimento de pecados. Nós precisamos nos arrepender. Agora, se nós não nos arrependemos da nossa prática do pecado, isso significa o quê, irmãos? Que não chegou para nós. Não é a hora. E se você morrer, você vai para o inferno, para sempre longe de Deus. Você precisa se arrepender. E o primeiro arrependimento é o orgulho, porque muitas vezes as coisas que a gente estabelece como padrão é o sofisma. São as fortalezas que o diabo cria por meio de ensinamentos na nossa mente. E muitas vezes nós não conseguimos entender que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Só que um outro texto, avança para o capítulo 4, por favor. Jesus ele diz o seguinte, Marcos 4, versículo... Marcos não, irmãos, Mateus. Falei errado para vocês, perdão, queridos. Mateus 4, versículo 12, olha o que Jesus diz. O texto diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, o mesmo evento, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Isso aqui é cumprindo, né, um texto lá de Isaías, que fala que ele é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou é chegado o reino dos céus. Quando a luz raia, surge, raja a luz. Lembra que nós lemos 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, que Deus, o mesmo Deus que fez que existisse a luz, Ele fez brilhar a luz do Evangelho para que nós pudéssemos compreender aquilo que Cristo fez? A luz raiou. Só que conforme João, no capítulo 3, Jesus explicando sobre qual é a condenação do mundo, que Ele não veio para condenar, mas dizendo qual é a condenação, Ele explicando que a condenação é porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz raiou. Eu não quero a luz. Você fechou os olhos? De que adianta a luz para você? Você precisa se arrepender disso. Não, deixa eu picar mais um pouquinho, está tão bom. A luz não raiou para você. Você entendeu? É isso que o Senhor está falando aqui. Só que aí, irmãos, nós precisamos entender que